Pronto, meu povo, o tema de hoje, um tema muito especial, né? Um tema sobre medo. Por quê? Porque todos nós passamos e temos o medo, né? O medo é algo, o medo é algo que toma conta do coração da gente. Eu usei essa semana na chamada, né, medo, caminhos e descaminhos. Por quê? Porque é certo que nós sentiremos medo. A questão é quais são os caminhos e descaminhos que nós tomaremos a partir do medo. O que a gente vai fazer com esse medo que a gente vai sentir? E aí eu usei um trecho de uma música Medo, do Lenine e do Pedro Guerra, que diz que ele faz uma pergunta no trecho dessa música, se medo é de Deus ou do demo? É ordem ou é confusão? E aí a gente fica, o medo é de Deus ou é do demo? Percebe o caminho desse caminho? Porque dependendo de como o medo ele atua na sua vida, ele pode ser uma coisa de Deus na sua vida. Porque se a gente não sentisse medo, a gente estaria completamente adoecido. Quem não sente medos tem psicopatia grave. Então o medo é de Deus, foi Deus que nos deu essa emoção. Né? Faz parte das 5 emoções básicas que todo ser humano tem. Todo ser humano sente medo. O medo é uma defesa. O medo faz parte da nossa estrutura psíquica, faz parte das nossas emoções. O medo é o que nos protege, o medo nos protege, o medo ele traz ordem para algumas coisas, porque a gente sente medo e vai lá assumir uma responsabilidade. O medo é de Deus. Aí a pergunta dele, o medo é de Deus ou é do demo? Ou é do diabo? O medo também pode ser do diabo no momento em que esse medo vem trazendo confusão, ele vem paralisando a gente, ele vem anestesiando a gente, ele vem deixando a gente totalmente desarticulado, congelado, sem conseguir mais fazer nada. A Bíblia traz vários momentos onde que as pessoas ficaram com medo, porque elas ficaram com medo, elas deixaram de viver aquilo que Deus tinha para ela. O medo como algo paralisante, o medo como algo que nos anestesia, o medo como algo que nos engessa, o medo como algo que nos deixa tão atormentado que nós não conseguimos mais prosseguir na nossa vida. Então, medo, caminhos e descaminhos. E eu vou hoje tratar um pouco das duas coisas com a gente aqui, com vocês. Tá? Um pouco dos descaminhos, trabalhar alguns descaminhos algumas posturas que a gente tem com o medo e alguns caminhos que a gente pode seguir. Mas como eu falei, a gente tem um texto base. A gente tem um texto base que a gente vai seguir hoje. E esse texto é o texto de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E eu queria ler esse texto com vocês. É aquele episódio onde Jesus está dormindo no barco e tem uma tempestade e Jesus acalma a tempestade. Não é o episódio que Pedro anda sobre as águas. Esse é outro. Esse é outro. Esse Jesus estava num barco e vem uma tempestade e toma conta deles. Algum paralelo com o que a gente tem vivido hoje? Algum paralelo com as coisas que a gente tem enfrentado hoje? Estamos nos nossos barquinhos, né? Uma tempestade aí acontecendo na vida da gente. Tempestade que a gente não tinha previsão nenhuma, que ninguém nunca imaginou viver, mas nós estamos vivendo. Isso muitas vezes tem nos deixado com medo, tem nos deixado assustados. Eu queria ler esse texto com vocês. Vamos ler o texto? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus possa aplicar esse texto, essa verdade em nossos corações. E que a gente possa, nesse dia, nessa noite, nesse momento que você está assistindo aí, pode ser que você esteja assistindo essa palavra depois, que Deus possa estar falando poderosamente aos nossos corações. Pergunto para você,
Existiam motivos para ter medo? Existiam motivos. O texto disse que estava à noite. O texto disse que tinha uma tempestade. Uma tempestade. E a água, ela estava entrando no barco, de uma forma que o barco foi se enchendo de água. Então, sim, tinha motivo. Tinha motivo para os discípulos estarem com medo. Tinha motivo para os discípulos estarem assustados. Sim. A questão não é se nós vamos sentir medo, lembra que eu falei? Mas como nós vamos reagir ao medo. Olhe para a nossa realidade hoje. Existem motivos para a gente estar com medo? De sobra. De sobra. A cada notícia que a gente recebe da economia, a cada notícia que a gente recebe do Covid, a cada notícia de um conhecido nosso que a gente descobre que está com Covid, a cada notícia que a gente recebe dentro da nossa casa de que algum integrante está com Covid, o medo se instala. O medo, ele tem tomado conta da gente. E nós não estamos com medo sem motivo. Lembra que o medo é de Deus ou é do demo? Sabe, se a gente não tivesse medo, a gente talvez passasse a viver de forma irresponsável. Quem não tem medo, não se prepara. Quem não tem medo, não se protege. Quem não tem medo, sofre. E sofre as consequências de não ter medo. A questão é o que é que nós vamos fazer com esse medo. E que tamanho esse medo pode estar tomando no nosso coração. Que tamanho esse medo pode estar ganhando, que força esse medo pode estar ganhando no seu coração. Sim, eu sei que você tem medo e que você tem motivo para estar com medo. Eu sei que eu tenho motivo para estar com medo. E o medo, sim, ele tem feito parte, meu povo, da nossa caminhada nesse tempo de tempestade. Sim. Mas vamos falar sobre os descaminhos? Vamos falar sobre os descaminhos? Porque quando a gente fala aqui sobre os caminhos e descaminhos, eu queria destacar algumas coisas. Eu vou fazer paralelo com esse texto, mas não necessariamente tirando o conceito desse texto, tá? Depois, mais na frente, a gente vai fazer isso. O que é que eu vou chamar de descaminhos? São pontos, são coisas, são conceitos ou atitudes que nós tomamos. Que é um descaminho em relação ao medo. É tipo, eu sinto medo, o que é que eu vou fazer? Aí tem um caminho e tem um descaminho. Tem gente que quando sente medo, vai para o descaminho. Tem gente que sente medo e vai para o caminho. Qual é o desafio que a gente tem hoje? É que todos nós que estamos de alguma forma sentindo medo, que nós possamos sentir esse medo e irmos para o caminho. E evitarmos os descaminhos. Ok? E aí eu queria começar falando e apresentando esses descaminhos. Eu vou colocar todos na tela porque eu não tenho a intenção de passar muito tempo falando sobre isso daqui, tá? Então eu vou procurar já colocar aqui na tela, porque eu vou pontuar. E aí a negação, a fuga, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o controle e o desespero. Esses são os descaminhos. São caminhos que nós acabamos tomando na nossa vida quando nós sentimos o medo. E eles não são bons, não é uma atitude boa você fazer isso quando você sente medo. Porque quando você faz isso, alguma coisa dessas daqui, quando você sente medo, você nega, você foge, você assume uma postura de confissão positiva, de teologia da prosperidade, de controle, de desespero, você está perdido. Esse medo ele vai acabar derrubando você de uma forma ou de outra, certo? Ou pelo desespero, ou por esses outros motivos aqui, tá? Pegando o texto, o que é que seria a negação? A negação é dizer não está chovendo. Isso é a negação. A negação é quando a gente olha assim para a tempestade, para a situação e diz não está chovendo. Percebe o que é a negação? Não está chovendo. O que é a fuga? A fuga é a gente estar no barco e dizer eu não quero ver. Eu não quero nem ver. O que é a confissão positiva? É a gente dizer vai passar. A gente está lá no barquinho, está chovendo, vai passar e ficar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. E existe uma teologia por trás disso daí, tá? O que é a teologia da prosperidade? É você dizer 1000 afundarão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas o meu barquinho não será atingido. É um descaminho. Você sentir medo e ir para um conceito desse. O controle. O que é o controle? O controle é a previsão do tempo. O controle
A pessoa que está lá no barco, ela está dizendo, olha, eu vou, mas como é que é a previsão do tempo? Tá, vai chover ou não vai? Eu vou, mas não vou só com barco, eu vou com 3 barcos. Entende? Eu vou com 3 barcos, eu vou com a roupa de mergulho, com oxigênio, porque se der um problema e afundar, então ele quer controlar, quer prever todas as dificuldades, ele quer resolver todos os problemas para que o medo se acalme. Mas não funciona. Porque a travessia da vida, ela não é uma travessia sob controle. Ela é uma travessia cheia de variáveis, cheia de variáveis, para não falar variante. Cheia de variáveis. Não há controle na travessia da vida. E nós não, quando a gente tenta resolver o nosso medo, controlando o nosso ambiente, controlando o contexto, controlando todas as variantes, controlando todas as variáveis, a gente não vai ter sucesso. Sabe o que é que dá isso daí? Aquilo que a Cris falou, né? Da crise de ansiedade enorme, enorme. Aí esse medo se transforma em ansiedade, porque nós queremos controlar muitas vezes aquilo que não tem controle. Aquilo que não tem controle. E o desespero. O desespero é o vamos morrer. É o vamos morrer. Então, olha, negação, não está chovendo. Fuga, eu não quero ver. A confissão positiva, vai passar. E aí qualquer pessoa que fala do problema diz, não, vai passar. Vai passar. Isso parece ser legal até um certo ponto. Até um certo ponto. Teologia da prosperidade, não vai acontecer comigo. Porque Deus me ama. 1000 cairão aqui, ó, 10.000 ali, e eu não serei atingido. E o controle, tentar controlar tudo, para não dar nada errado na sua travessia. Imagina os discípulos pensando, fazendo a travessia, vencendo o medo dessa forma. E o desespero? Vamos tentar esclarecer um pouco mais, eu quero gastar só mais um tempinho nisso, dando alguns exemplos para ficar claro. Vamos imaginar uma situação de saúde, tá? Uma pessoa que tem medo de adoecer, certo? E aí ela tem medo de adoecer, mas aí ela faz o quê? A negação. A negação seria dizer o quê? Seria dizer o quê na negação? Eu não tenho nada. Como é que está a sua saúde? Está ótima, não tenho nada. Não tenho nada. Como é que seria a fuga? Não quero ver. Quando eu lembro da fuga, eu lembro de um dia que eu senti uma dor no cobreiro, e aí eu fui fazer um exame, e o médico quis passar uma ultrassonografia para mim. E quando ele passou a ultrassonografia, me veio um negócio na cabeça assim, rapaz, eu não estava afim de fazer uma ultrassonografia. Sabe por quê? Estava com medo de descobrir alguma coisa. Já pensou? Você prefere não ver? Você prefere não descobrir que tem uma doença? Eu com medo de fazer uma ultrassonografia, com medo de fazer essa ultrassonografia e descobrir alguma coisa. Tipo assim, fugindo. A fuga, ela não é um caminho bom. Ela não é um caminho bom. A confissão positiva para alguém que está com problema de saúde é dizer, não, meu corpo é do Espírito Santo. Meu corpo é do Espírito Santo. E corpo do Espírito Santo não adoece, não? E corpo do Espírito Santo não pega Covid, não? E corpo do Espírito Santo não tem infarto, não? Não tem câncer, não? Entende? Isso seria uma confissão positiva. A teologia da prosperidade seria olhar e dizer, Deus vai me curar. Deus vai me curar e determinar que Deus vai curar. É misturar essa confissão positiva com a teologia da prosperidade. Mas a teologia da prosperidade vendeu pra gente a ideia de que você é filho de Deus e você vai passar por essa vida só prosperando, dando tudo certo na tua vida, ganhando dinheiro, sem ficar doente, passando por tudo de bom na vida. Isso é fake. Isso é fake. E hora nenhuma a Bíblia prometeu isso. É a teologia da prosperidade. Esse sentimento que 1000 afundarão de um lado, 10.000 do outro, e você não vai ser atingido porque você é um menino do zóio de Deus. Porque você é filho de Deus, é filho do rei. Filho do rei tem que prosperar. Tem que andar com o melhor carro. Tem que, sabe, não passa por doença e não pega porque Deus protege. É corpo fechado, é blindado, é casal blindado, é gente blindada. Isso não existe. Isso não existe. Querer vencer o medo com essas coisas não adianta. O que seria o controle na questão da saúde? É a pessoa passar a vida todinha sem comer picanha, fazendo exame todo mês. Porque ele quer controlar todas as variáveis, entendeu? Então ele passa a viver angustiado. O controle é uma forma de fazer com que as coisas ruins não aconteçam. E tudo que eu puder fazer para que as coisas ruins não aconteçam, eu vou fazer. Isso não resolve o teu medo. Isso te coloca numa rota de angústia. Isso te coloca numa rota de sofrimento absurda. Querendo controlar o incontrolável. Querendo controlar a travessia da tua vida. No emprego. No emprego, o que seria a negação?
Você diz, não, meu setor é blindado, meu ramo não vai ter problema nenhum. O que seria a fuga no emprego, em alguém que está no emprego? É o cara saber que vai ser demitido e ficar sem atender o telefone do chefe. Achando que está com medo e não vai atender o telefone do chefe, ele foge. O que seria a confissão positiva? Deus é meu patrão. Deus é meu patrão. E fica dizendo isso como um mantra, achando que esse mantra vai preservar você de um bocado de coisa. O que seria a teologia da prosperidade? Deus tem o melhor para mim. Deus tem sempre o melhor para mim. Mesmo que eu não trabalhe, mesmo que eu não seja um bom profissional, Deus tem sempre o melhor para mim. Mesmo que eu não cumpra minhas tarefas de forma bem feita, que eu não me esmere, que eu não tenha um compromisso, Deus tem o melhor para mim. É a teologia da prosperidade. E o controle? O controle é trabalhar 24 horas. Sabe? Porque você pode ter uma crise financeira, você vai trabalhar 24 horas, você vai fazer reserva, você vai fazer o plano C, o plano D, o plano B, o plano F, o plano Z, você vai estudar PNL para descobrir e conseguir manipular a cabeça do chefe, saber o que é que o chefe está pensando, o que é que o teu subordinado está pensando. Você vai querer controlar tudo para não passar por nenhuma dificuldade no seu emprego. Esse controle absoluto, ele é desgastante, ele aniquila a tua energia e a tua alegria. Em relação ao Covid, o que é a negação? Não tem pandemia. O que é a fuga? Eu não vou ver jornal. O que é a confissão positiva? Diz, o sangue de Jesus tem poder. Se eu pegar a Covid, é só fazer transfusão de sangue com Jesus. A teologia da prosperidade. Eu sou amado, eu sou filho de Deus, sou filho do rei, eu não vou pegar a Covid. O controle é não sair de casa, é tomar ivermectina, é cheirar hidroxicloroquina, é comprar um body não tem o face shield, né? O body shield. É você fazer teste toda semana, viver nas farmácias, cada farmácia já te conhece, porque tu faz teste toda hora e tu não consegue viver. Porque você está querendo ter controle sobre tudo isso. Mas o controle não é possível de forma completa e plena. E o caminho do controle não resolve o nosso medo. E aí chega no sexto, que é o desespero. É quando a situação se desenha na nossa vida, na nossa história, pessoal, e vem o desespero. E o desespero toma conta da gente. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Olha o que diz o texto. Marcos 4:38. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Um sentimento de desespero e de desamparo. Mestre, não te importa que morramos? E Mateus 8, que também conta essa mesma história, diz: Senhor, salva-nos. Vamos morrer. Lembra que eu falei, e a gente tem que ter essa noção, de que aqui a gente tem esses descaminhos, né? A negação, a fuga, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o controle. Aí são coisas que a gente faz que não resolvem o medo. É um extremo, entendeu? Por outro lado, o desespero, ele não resolve. O desespero, ele termina de esgotar todas as nossas forças. E parece que era isso que os discípulos estavam vivendo. Os discípulos o acordaram: Mestre, não te importa que morramos. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele disse: Pastor, mas por que leva a pensar que foi um desespero, que foi um medo muito forte que eles estavam sentindo? Que foi um medo acima do razoável? Foi um medo acima daquilo que a gente poderia dizer que seria o normal? A resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus para eles então, depois que ele acalma tudo, ele pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Em Mateus, no relato de Mateus, ele diz: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Você já pensou se você está vivendo uma realidade mais de desespero? Ou está fazendo aqueles descaminhos todos para poder não sentir o desespero? Está querendo controlar tudo, está querendo negar, está querendo fugir, está declarando confissão positiva, está vivendo teologia da prosperidade porque você não quer chegar no desespero? Imagine que você está vivendo esse momento e Jesus chega para você e diz: por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Homens de pequena fé, mulher de pequena fé. Eu sei que é muito delicado isso aqui, pessoal, porque eu não estou falando... Estou falando de um medo exagerado. Eu estou falando de um medo chamado desespero. É esse medo, desespero, e é diante deste medo chamado desespero, que para mim é o medo do demo. Ele vem do demônio, ele não vem de Deus. O medo de Deus é o medo que nos leva
a nos proteger, que nos leva a ter uma responsabilidade. Mas o medo que nos congela e nos desespera, que nos deixa desesperado, este medo é um medo que não vem de Deus. Ele não vem de Deus. Ele não é um mecanismo natural de defesa nossa. Ele é o medo do desespero. E a essas pessoas, sabe, para todos nós, Jesus está olhando e está dizendo: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Eu lembro, sabe, pessoal, de 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, quando ele diz: somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Perplexos, mas não desesperados. E essa fala de Jesus é uma fala que chega aos nossos corações dizendo: por que você está com tanto medo? Por quê? O desespero, ele não deve tomar conta do nosso coração. O medo vem. Fuja de todos esses descaminhos. E se o desespero tem tomado conta do seu coração, Jesus está olhando para você e está dizendo: por que vocês estão com tanto medo? E aí eu vou para os caminhos e vou tirar aqui desses textos. O primeiro caminho, que é um caminho que a gente deve seguir, na nossa vida, né, quando o medo vem e toma conta de nós, é fazer a nossa parte, pessoal. E aí há um contraponto a todas essas fugas que eu falei antes: a negação, a fuga, a confissão positiva, a teologia. E o controle é o exagero de tentar fazer a nossa parte, entende? Mas a negação, a fuga, a confissão positiva, a negação e fuga principalmente é quando a gente cruza os braços e diz que Deus vai cuidar da gente e não faz a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Os discípulos fizeram a parte deles. Eles estavam lá, imagino que remando, tentando jogar água para fora, e fizeram a parte deles ao acordar Jesus. Acorda, Jesus, vem ajudar a gente, porque a gente está passando aqui por um momento bem difícil. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Lembrando que tem uma parte que não é nossa. Mas a nossa parte a gente precisa fazer. Tem a oração da serenidade, né, que é uma oração usada muito em AA. Acho que eu deixei ela aqui. Deixa eu ver se eu resgato ela aqui. Deus concede-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e a coragem para mudar as coisas que eu posso. E a sabedoria para discernir e separar uma da outra. Então, muitas vezes nós precisamos pedir essa oração: Senhor, me dá a condição de entender qual é a minha parte nisso tudo e me dá a condição de fazer a parte que é minha. E me dá também entendimento para entender o que não é minha parte. E descansar naquilo que não é minha parte. Naquilo que não é minha parte, eu vou te acordar, Senhor. Eu vou te balançar. Porque não é minha parte. E eu quero que o Senhor venha, então, naquilo que não é minha parte, para cuidar de mim. Primeira coisa é fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Seja um bom empregado, cuide da sua saúde, seja alguém responsável em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte sabendo que existe uma parte que não é sua, porque senão você cai lá no controle. Sabe? Cai lá no controle. Mas fuja da negação, fuja da fuga. Para de ficar simplesmente dizendo que Deus vai proteger você porque você é filho de Deus, porque isso não é verdade. Faça a sua parte. Lembrando que existe uma parte que não é nossa. E essa parte, nós tentarmos fazer, entra naquele descaminho do controle e vai dar ruim para a gente. Mas eu queria destacar mais dois caminhos. Para encerrar essa nossa palavra aqui, você guardar isso no seu coração. 2 caminhos que você deve fazer quando o medo chegar. O medo chegou, em vez de você fugir, negar, ficar fazendo confissão positiva, ou teologia de prosperidade, ou ficar tentando controlar todas as variáveis, ou entrando em desespero, o medo chegou. Sabe o que você pode fazer? Você pode lembrar que Deus está. Deus está, pessoal. Deus está. E a gente precisa lembrar disso. Que Deus está com a gente. Sempre que a Bíblia traz a palavra não temas, ela está muito ligada à afirmação de que o Senhor está comigo. O Senhor está com a gente é diferente de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é: o Senhor está comigo e nada de mal me acontecerá. O Deus está com a gente
é a segurança de que nós não estaremos sozinhos, aconteça o que acontecer. Deus está presente. E a gente vê isso muito claro nesse texto. Muito claro nesse texto. Olha o que diz em Marcos 4. Diz que deixando a multidão, eles levaram no barco. Levaram quem no barco? O levaram no barco, assim como estava. Levaram quem? Jesus. Jesus estava no barco. Outros barcos também o acompanhavam. Ou seja, tinha outros barcos. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava no barco. E isso deveria fazer diferença. Eu pergunto, deveria fazer alguma diferença saber que Jesus está no barco? Ou não? Tem feito alguma diferença você lembrar disso e reafirmar isso? O quanto aqueles discípulos já tinham visto Jesus fazer? Eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Eles já tinham presenciado uma pesca milagrosa. Eles já tinham visto Jesus curar um leproso. Eles já tinham visto Jesus operar maravilhas, expulsar endemoniados. Eles já tinham visto Jesus fazer muita coisa. Então lembrar que Deus está presente conosco, é uma forma, sim, é um caminho para nós trabalharmos esse nosso medo. Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Você percebe a diferença disso da prosperidade da confissão positiva? Eu sempre gosto de ler o Salmo 23, numa interpretação exegética de um estudioso bíblico que disse que talvez a melhor tradução seria: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Que combina com Paulo quando diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por lutas, posso passar por vitórias, eu posso passar fome, eu posso ter fartura, eu posso todas as coisas. Eu posso estar preso, eu posso estar solto, eu posso estar em naufrágio, eu posso estar em terra seca, seguro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu sei que se você olhar para a sua história, você vai encontrar quantas lutas você já enfrentou com Jesus na sua história, na sua vida. Quantas lutas você já enfrentou com Jesus. E nessa hora a gente precisa lembrar que no nosso barquinho tem alguém presente que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. No nosso barquinho tem alguém presente que faz toda a diferença e tem condição de acalmar o nosso coração, de acalmar a tempestade do nosso coração, que às vezes é bem mais difícil de ser acalmada do que a tempestade mesmo. Acalmar a tempestade do nosso coração, porque nós não estamos com medo a partir da pandemia. Nós não estamos com crise de ansiedade a partir da pandemia. Esse medo já existia conosco, essas ansiedades já existiam conosco. Precisamos lembrar que Ele está no barco. Assim como fez toda a diferença Jesus estar presente naquela festa de casamento, faz toda a diferença Jesus está com você nesse momento. E você saber que Ele está com você. E talvez a gente precise lembrar mais disso. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Eu sei do que Deus já fez na história, o que Deus fez na minha história. Eu sei o que Jesus já fez na minha história. E como eu enfrentei outras lutas, eu posso enfrentar mais essas lutas também com o Senhor. Uma outra coisa, meus irmãos, tem a ver também com esse texto, é lembrar que Deus tem poder sobre qualquer tempestade. Sim, Deus tem poder sobre qualquer que seja a tempestade. Olha o que diz o texto de Marcos 4. O texto de Marcos 4 diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não importa de que nós estamos com medo. Deus tem poder sobre a tempestade que está deixando você com medo. Só que muitas vezes nós queremos essa segurança, Deus fazendo a nossa vontade. E nem sempre é assim. Mas Deus está conosco e tem poder para agir e atuar em qualquer tempestade que seja. Pastor, mas e se eu morrer? Deus tem poder sobre a morte. Se a gente adoecer e a gente ficar sequelado, Deus tem poder
para fazer você viver com sequelas, tendo uma vida plena e abundante. Porque às vezes a gente quer olhar para esse poder só, Deus acaba acalmando a tempestade e nada de ruim acontecendo com a gente. Nós não fomos preparados para sofrer. O mundo vendeu para a gente uma ideia de felicidade, as teologias vieram e venderam para a gente uma vida sem sofrimento. A classe média, que ela persegue uma vida sem sofrimento o tempo todo. Nós não estamos acostumados com o sofrimento. A classe média não tem história de um filho morto pelo tráfico. A classe média não tem história de sofrimento nas realidades que cercam. O nosso sofrimento é muito subjetivo. E às vezes o nosso grande sofrimento é não aceitar sofrer. E quando nós olhamos para Jesus, olhamos para esse Deus que pode acalmar toda e qualquer tempestade, eu não quero vender para você um peixe dizendo para você que ele vai acalmar a tempestade da tua vida. Eu não sei se ele vai acalmar a tempestade da sua vida, mas eu sei que ele é poderoso para acalmar qualquer tempestade, inclusive a tempestade do teu coração, caso a tempestade da sua vida não se acalme. Entende, meus irmãos? A gente precisa conversar mais e acompanhar mais, talvez, algumas realidades que deixem a gente com maior naturalidade em relação ao sofrimento. O sofrimento ele está presente e Deus está acima de todo sofrimento, mesmo quando o sofrimento se instala. Porque às vezes o sofrimento se instala. E se você quer um Deus que simplesmente resolva todos os problemas da sua vida para você não ter sofrimento, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um Deus que eu tenho convicção de que vai estar comigo, aconteça o que acontecer. E o fato de saber que Ele está comigo e de que a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, aos olhos da gente que está aqui tentando sobreviver, que é morrer, até para isso, Deus é superior a isso, porque ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e vivo está à direita do Pai. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a gente tem a consciência de que a morte é o destino de todos nós. Ninguém quer morrer logo, mas a morte é o destino de todos nós. E Deus não é Deus quando nos livra da morte. Deus é Deus independente de nos livrar da morte. O maior livramento que nós podemos ter sobre a morte é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o que nós estamos falando aqui é do Evangelho. O que nós estamos falando aqui é da fé. O que nós estamos falando aqui é da convicção plena de que Deus ele está conosco, sabe? E que Ele pode acalmar qualquer tempestade, inclusive a tempestade do nosso coração, quando as tempestades ao redor de nós não se acalmarem. Ele tem poder. Sabe essa pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é este que olha para cada um de nós e diz, por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Eu estou com vocês. Eu posso livrar vocês dessa tempestade, como eu posso fazer vocês prosperarem no sentido de terem vida plena, apesar da tempestade. Eu não tenho convicção, não sei como é que será meu futuro. Eu não sei se eu vou ficar bem velhinho com saúde e morrer bem velhinho com saúde, sem sofrimento nenhum. Tenho a impressão que não sei se é isso não, pode ser. Não sei se eu vou ter uma doença e essa doença lá na frente vai me pegar, né, e vai me levar a uma rota de sofrimento. Eu não sei. Eu não sei se eu vou pegar Covid. Eu não sei. Eu não sei se algum parente meu vai pegar Covid, como eu já tive a perda do meu tio. Se um pai, uma mãe, sabe? Se eu vou ter pessoas, não sei. Eu não sei. Esse medo existe. Mas eu tenho a escolha de eu fugir, tentar controlar,
sabe, de tentar negar, ou de me colocar no desespero. Ou eu tenho a escolha de olhar e dizer, existe um Deus que está acima de tudo isso. E mesmo que essa tempestade não termine, mesmo que essa tempestade afunde o meu barco, mesmo com o barco afundado, eu sei que Deus está comigo. E a presença de Deus faz toda a diferença. Louvado seja Deus, meus irmãos, nisso tudo. E que nós possamos ter um medo que não nos leve ao desespero. Um medo que gere responsabilidade, mas que não deixe a gente ficar desesperado. Um medo que não dependa da gente precisar dar tudo certo para estar bem. Que não dependa disso. Que a gente possa buscar em Deus essa paz, e só Jesus mesmo pode acalmar a tempestade do nosso coração. Amém?